Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui estamos para mais um vídeo aqui do canal Professor Investidor e hoje nós vamos falar aí sobre os resultados do terceiro trimestre de 2024 das lojas americanas. Empresa que entrou aí em recuperação judicial há um tempo, né, e vem aí tentando se recuperar do golpe que ela sofreu aí referente, né, à má ação dos seus administradores, né, onde a empresa foi lesada aí grandemente e desde então ela entrou em recuperação judicial e vem aí trabalhando, né, para poder sair desse momento tão difícil. E a gente vai entender hoje como que foi isso até agora, né, no resultado do terceiro trimestre de 2024. A empresa reportou aí, né, uma reversão de prejuízo para lucro e também, né, uma mudança drástica no perfil da dívida ativa da empresa. Então a gente vai falar um pouquinho, entender sobre isso, né, mas já comenta aqui embaixo se você tem a empresa na sua carteira de investimento. Mas antes da gente continuar aqui para o conteúdo, eu tenho que dizer que esse vídeo não se trata de recomendação de compra, venda ou manutenção dos ativos aqui apresentados. É apenas um vídeo instrucional com informações públicas do RI da empresa que você pode ter acesso, né, e estar estudando aí a empresa e tendo o seu próprio entendimento. Mas para adiantar, trago o vídeo aqui com o meu entendimento, com a minha visão sobre esse resultado, né? E eu peço que você fique até o final para a gente entender as nuances do resultado das lojas americanas. Também vou pedindo para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ajude o canal a bater aí a meta de 10 mil inscritos até o final de 2024. Também quero convidar você a conhecer a escola Professor Investidor. O link está aqui na descrição do vídeo. Você pode estar ali, né, conhecendo a nossa escola, se inscrevendo, participando. Se você gostar, né, você pode continuar com a gente. Se você não gostar, você pode sair a qualquer momento. Então vem aqui conhecer. Né, temos lives semanais e também conteúdos diversos dentro da plataforma da Escola Professor Investidor aí para você, né, estar por dentro sobre o mercado financeiro e também, né, sobre finanças pessoais. Já partindo aqui para o nosso conteúdo, vou compartilhar minha tela com vocês para a gente ver essa primeira imagem aqui com o resumo financeiro, né, da Americanas aí no período do terceiro trimestre de 2024. A gente vê aqui alguns pontos bem positivos já no resultado da empresa, né, como a gente pode observar aqui, a receita líquida da empresa foi aí de 3,1 bilhões de reais, né, tendo aí, né, uma manutenção contra o trimestre de 2023. O lucro bruto foi de 1 bilhão de reais, com um crescimento aqui, né, no TRI contra TRI de 9,2%, mostrando uma recuperação aí no resultado da empresa. A margem bruta também cresceu, né, chegou a 32,4%, com um crescimento de 2,6 pontos percentuais. A parte de custos e despesas da empresa teve uma redução, chegou aqui a 1,1 bilhão de reais, né, uma redução de 2,3%. Já o EBITDA da empresa, né, foi aqui de 547 milhões de reais, mas quando a gente olha para o EBITDA ajustado, né, pelo IRF6, a gente tem aqui um EBITDA de 252 milhões de reais. E a gente consegue ver aqui um resultado financeiro estrondoso de 14,1 bilhões de reais. E da onde vem esse resultado financeiro, a gente vai entender quando a gente for olhar o perfil da dívida da empresa, né? E aqui a empresa reportou 10,2 bilhões de lucro líquido, tá? Só que esse lucro líquido, ele não é operacional, tá? Ele veio ali de algumas movimentações e do reescalonamento de dívida que a empresa conseguiu através da recuperação judicial. Então, aparentemente, aqui quando a gente olha essa primeira imagem, a gente vê que 10,2 bilhões de reais em lucro, né, a gente já fica assim, um resultado top da empresa, a empresa se recuperou, virou outra, mas não é exatamente assim, vamos entender as nuances, olhando aqui para a apresentação da empresa do terceiro trimestre de 2024 e seus resultados. Descendo aqui, a gente tem essa primeira imagem, né? A gente vê aqui já esse ponto aqui, ó, onde a dívida da empresa saiu de 45,2 bilhões de reais para uma dívida de 1,7 bilhões de reais. E a empresa está com caixa mais recebíveis menos a dívida, né? Um caixa líquido de 482 milhões de reais. Então, como que uma empresa que tinha aí 45,2 bilhões de reais conseguiu reverter isso para um caixa líquido de 482 milhões de reais, principalmente com o reescalonamento de dívida, né, e também aí com algumas nuances de negociação com os seus credores.
Isso aqui é positivo, porque a gente consegue observar que a atual gestão da empresa está trabalhando para tirar a empresa do buraco onde ela foi metida pelos anteriores gestores, né? Inclusive, existe aí, né, uma Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada pela Americanas, onde vai ser decidido, né, se eles vão ali abrir uma ação civil contra os gestores anteriores, né, para tentar recuperar aí alguma coisa, né, através desse processo. Então, é algo que pode demorar aí alguns anos, né, a empresa pode vir ou não a ganhar, mas a gente consegue observar que a atual gestão está trabalhando em prol da empresa e em prol dos acionistas, tá? Descendo aqui no próximo slide, a gente consegue dar uma olhadinha, né, que a empresa ela caiu aqui, né, a receita líquida dela de 15,8 bi para 14,9 bi nos 9 meses, né, de 2023 contra os 9 meses de 2024. A gente vê, né, que agora em 2024 a parte do físico cresceu para 71%, a parte do digital caiu aqui para 16%, e as outras áreas de atuação da empresa está em 12%. Então a gente vê que o físico da loja está crescendo bastante, né? Eles estão abrindo lojas, eles estão fechando lojas, né? Estão fazendo um balanceamento aí bem interessante no negócio. Não vou entrar tão a fundo nisso, porque isso não é o principal ponto do vídeo aqui hoje, tá? O principal ponto do vídeo aqui hoje é a gente entender esse reperfilamento de dívida da empresa. Aqui a gente tem um impacto positivo da estratégia de modulação, né, que eles estão fazendo aí no pricing das vendas, nas mesmas lojas, onde a empresa teve um crescimento aqui nas vendas nas mesmas lojas no trimestre de 2024 em relação ao trimestre de 2023 de mais ou menos 17%, excluindo a parte elétrica, porque eles estão descontinuando a venda de alguns produtos, assim como televisores de grande polegada, né? E nos 9 meses a gente vê aqui as vendas nas mesmas lojas, né, ali crescendo aproximadamente 22%. Então, isso aqui, né, é bem interessante e traz para a gente, né, que a estratégia que eles estão adotando está dando certo. Continuando aqui, né, a apresentação, a gente consegue ver que a receita estabilizou, né, com a expansão de margem. A margem dele saiu de 29,8% para 32,4%, né, e o lucro bruto cresceu 9,2% em relação ao trimestre de 2023. E quando a gente olha os 9 meses, a gente tem aqui um crescimento, né, de 21,9% no lucro bruto e a margem do lucro bruto saindo de 26,9% para 33,4%. Já na receita líquida, a gente teve uma queda de 2% nos 9 meses e um acréscimo de 0,6% no trimestre contra trimestre. Descendo aqui, a gente consegue ver um pouco sobre os custos da empresa. Eles conseguiram fazer aqui uma redução, né, em relação ao ano anterior nos custos, e isso é bom, né, porque aí a empresa está conseguindo, né, fazer esse controle, o que melhora o resultado dela. Quando a gente olha aqui embaixo em relação às despesas gerais e administrativas, a gente vê, né, que eles estão tendo aqui um decréscimo, né, aí nessas despesas, o que é positivo para a empresa de certa forma. A dívida reestruturada, né, após a execução da recuperação judicial e o pagamento dos credores financeiros é o que a gente vai falar agora, né, e é o que a gente vai conseguir entender esses 10 bilhões de lucro líquido da empresa. Vamos lá, por partes. A empresa ela tinha uma dívida de 45,2 bilhões de reais até 30 de junho de 2024. De 30 de junho de 2024, eles continuaram as suas negociações com os credores e eles conseguiram fazer um aircut, né, das dívidas de 12,2 bilhões de reais. O que seria o aircut de dívidas financeiras? Gente, o aircut significa que eles tiveram parte das suas dívidas perdoadas pelos seus credores. Basicamente é isso, tá? Se tu pesquisar aí o que é o aircut no Google, você vai ver ali o significado. Basicamente, o que a empresa fez aqui? Ela chegou nos seus credores ali, provavelmente nos maiores credores, e disse o seguinte, gente, ó, eu tenho tantos milhões em caixa e eu quero pagar as dívidas. Só que eu só consigo pagar 60% daquilo que eu estou te devendo. Os outros 40% não tem condições. Se eu tiver que te pagar 100% da dívida, eu não vou conseguir pagar, eu vou acabar falindo e aí você não recebe nada, né? Então, basicamente, essa seria a conversa. Claro que provavelmente não foi nessas palavras, mas a ideia do aircut aqui é essa, né? É a empresa chegar ali junto do credor, falar que pode pagar tanto da dívida,
né, e o credor ele vê se ele aceita ou não, né, perdoar esse restante ali da dívida. E eles conseguiram, né, aí um perdão de 12,2 bilhões de reais na dívida da Americana. Tiveram um estorno aqui contábil de juros, né, porque se eles conseguiram abater 12,2 bilhões de reais em dívidas aqui através do Aircut e também através aqui de pagamento das dívidas via leilão reverso, com isso eles conseguiram amortizar boa parte da dívida, também com a reestruturação de capital. Isso faz com que, né, os juros sejam ali contabilizados também de forma positiva para a empresa e negativa em cima da dívida real dela. Eles fizeram aí, né, um aumento de capital da empresa, uma subscrição, e com isso, né, eles conseguiram, através dessa subscrição, levantar uma grana, e parte dessa grana, no caso aqui 22,7 bilhões de reais, eles utilizaram para pagar as dívidas da empresa, né, amortizando boa parte da dívida da empresa. Além disso, atuou positivamente sobre a dívida o pagamento via leilão reverso, créditos retidos, recompra de créditos quirográficos, créditos convertidos em debêntures, então eles fizeram emissão de debêntures ali, né, e isso atuou positivamente sobre a dívida aí, fazendo com que a dívida diminuísse. E praticamente a empresa zerou a dívida, com exceção que ela fez aí a emissão, né, de uma debênture. Com isso, a empresa terminou dia 30 de setembro de 2024 com um total de dívida em 1,7 bilhões de reais. Então, aí a gente vê aqui, né, bem significativo, né, 45,2 bi para 1,7 bilhões. Então, a empresa mudou o perfil de dívida significativamente, o que impactou positivamente no resultado da empresa, para ter aqueles 10 bilhões de lucro líquido, né? Claro que é um lucro líquido não recorrente, né? E não é da operação da empresa. Na operação da empresa, o resultado seria totalmente diferente. E isso significa o quê? Que a empresa conseguiu reverter toda a situação, a empresa está aí 100%, dá para a gente falar, né, que a Americanas vai voltar a crescer, vai voltar a entregar resultados positivos, ainda é muito cedo, tá? Aqui a gente tem que ter um ponto de atenção, entender que eles fizeram reperfilamento da dívida, eles usaram aí da legislação através da recuperação judicial para fazer toda essa negociação da dívida e conseguir, né, chegar aí a esse, vamos dizer, esse momento mais confortável para a companhia nos últimos 3 anos. Agora, o que, é que o investidor tem que fazer? O investidor tem que se acalmar, né, porque a empresa subiu 180% aí em um único dia e já tem investidor aí todo feliz, né, querendo colocar mais dinheiro na empresa, que a empresa vai subir mais um tanto. Calma, calma, um pequeno gafanhoto, porque ainda tem muita água para correr debaixo dessa ponte. Ponto mais importante aqui é que provavelmente a empresa ela vai consolidar realmente, né, essa reestruturação do capital, essa reestruturação da dívida aí nos próximos 2, 3, 5 anos. Então não é agora que a empresa, né, vai mostrar que veio após essa recuperação judicial. Tá? Então agora é um momento de cautela. Quem tem posição, veja aí, né, como que essa posição está arriscando o seu patrimônio, se é um percentual muito grande, se é um percentual muito pequeno. Se for um percentual pequeno, ok. Se for um percentual grande, reveja a sua estratégia, porque você pode estar caindo numa fria. Bom, então, Americanas aí revertendo aí a sua situação por enquanto. Olhando aqui no site Análise de Ações, a gente consegue ver o preço da empresa R$ 9,10, valorização de 172% nos últimos 7 dias, né, e uma desvalorização nos últimos 12 meses de 90%. Só que o buraco é bem mais embaixo. Desde o IPO, a empresa já caiu aí 99,95%. E se a gente pegar a empresa lá do topo, né, que ela já negociou aqui o preço máximo dela, ela já caiu, né, até o dado momento, 99,97%. Então, é uma empresa que massacrou aí o patrimônio de muita gente, fez muita gente perder dinheiro, principalmente apostadores ali de comprar. A empresa fez um grupamento de 100 para 1, né, por isso essa distorção no preço, onde a cotação dela está lá em cima, porque ela fez esse grupamento de 100 para 1, e muita gente perdeu dinheiro nesse grupamento, né, porque ela agrupou e continuou caindo. Então, isso aí é um ponto muito importante para você não se arriscar em ativos que está aí, né, nessa situação. É basicamente você pegar a faca caindo. Voltando aqui rapidamente na apresentação deles, essa reestruturação de capital deles foi super interessante, porque eles saíram aqui de um patrimônio líquido negativo de 30,4 bilhões de reais em 30 de junho de 2024
e terminou aqui setembro de 2024 com um patrimônio líquido positivo de 5,7 bilhões de reais. Então, a empresa mudou aí drasticamente, né? É uma empresa que não é uma pagadora de dividendos, então a única forma que o investidor teria aqui de ganhar dinheiro com ela seria através da valorização, só que para ela voltar ao preço normal dela, tirar esse prejuízo que ela deu aos investidores após, né, esse escândalo que teve aí na gestão dela, ela teria que subir mais de 12.000%, né? O que provavelmente não venha a acontecer, posso estar errado, mas acho muito difícil. Então, é um ponto aí importante para a gente observar, né? Ficar de olho, acompanhar o ativo. Se você não tem carteira, não pense em colocar, porque, mas a empresa está voltando. Cara, cuidado. Se for arriscar, arrisque pouco. Tá dentro, reveja aí, né, essa posição, porque a empresa está mostrando indícios de recuperação, mas ainda é muito cedo para a gente tomar qualquer decisão em cima disso, tá? Então, nosso vídeo de hoje era para trazer esse alerta, esse resultado para vocês, falar um pouquinho sobre isso. Acabou ficando por aqui, peço para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.